mostramos a duríssima noite que está sendo ainda de bombardeios, mostramos a resposta do Hamas, o troco prometido pelas tropas israelenses. Tudo isso acontece quando a Assembleia Geral da ONU conseguiu aprovar nesta sexta-feira uma resolução que pede uma trégua humanitária. Nós temos a nossa correspondente em Nova York, a Mariana Jangiacomo. Ela acompanhou essa votação em Nova York, na sede da ONU, e fala com a gente ao vivo agora para trazer um pouco da repercussão, do clima que nós tivemos aí em Nova York com essa votação, que é importante, mas a gente não pode ser ingênuo de acreditar que ela seja cumprida. Boa noite, Mariana. Exatamente, Márcio. Boa noite a todos. Uma resolução, então, que mostra como há apoio, sim, na comunidade internacional para um cessar-fogo e também mostra como Israel não está isolado. Então, essas foram as duas principais os dois principais resultados, né, dessa votação na Assembleia Geral da ONU, já que a resolução foi, sim, aprovada, mas tivemos países votando contra a resolução junto com Israel. Então, foram 120 votos favoráveis, 45 abstenções e 14 votos contrários, incluindo, claro, os Estados Unidos. Essa resolução pede por um cessar-fogo, pede pela libertação imediata dos reféns e para que Israel suspenda a ordem da saída das pessoas da parte norte da faixa de Gaza. A resolução também não condena o grupo Hamas, ela condena atos de violência, incluindo atos de terrorismo, mas não cita o grupo Hamas nominalmente. Aí, o Canadá tentou aprovar uma emenda condenando os atos do Hamas, mas essa emenda não passou, foi reprovada e o argumento dos países que reprovaram essa emenda foi que se há condenação do grupo Hamas, também é necessário ter condenação dos ataques de Israel. Então essa foi a justificativa de alguns dos países que rejeitaram essa emenda proposta pelo Canadá para condenar o grupo Hamas. Agora, claro, Márcio, como você disse, é uma resolução importante porque isso mostra o posicionamento da comunidade internacional, mas as resoluções da Assembleia Geral da ONU são apenas recomendações. Descumprir essas resoluções não resulta em um efeito prático, além, é claro, da questão política, da questão da pressão da comunidade internacional, da questão do constrangimento, porque, teoricamente, né, quando uma resolução dessa é aprovada, todos os países membros, os 193 países membros, precisam seguir. Então, não se pode descumprir uma resolução dessa, mas como não há um efeito prático, uma consequência prática para quem descumprir, isso acaba ficando só nesse campo mesmo da pressão. Agora, é diferente do que acontece com uma resolução do Conselho de Segurança. As resoluções do Conselho de Segurança têm sim um peso jurídico. São resoluções que, se os países não cumprirem, aí sim podem ser levados à Corte Internacional. Então, por isso, existe também a importância desse resultado da Assembleia Geral nas consequências para possíveis resoluções do Conselho de Segurança, porque esse resultado da Assembleia Geral demonstrando o apelo que há da comunidade internacional para que se chegue a um consenso pode fazer com que as negociações fluam mais no Conselho de Segurança, já que a gente viu que há um impasse, inclusive por isso esse assunto foi levado para a Assembleia Geral da ONU, porque há um impasse no Conselho de Segurança, como a gente vem falando, já foram 4 resoluções propostas por lá e lá Estados Unidos, né, e Rússia e China, países que são membros permanentes do Conselho e têm poder de veto, barraram resoluções. A gente lembra, claro, que a resolução do Brasil foi a que mais conseguiu o apoio da maioria dos integrantes, mas foi barrada pelos Estados Unidos. Agora, na Assembleia Geral não há isso. Então, na Assembleia Geral passou essa resolução, mas com um efeito menor, né, do que seria uma resolução no Conselho de Segurança. Por isso, a esperança das fontes aqui com quem eu conversei, os diplomatas com quem eu conversei, é de que esse resultado faça com que as negociações no Conselho de Segurança fiquem um pouco mais fáceis, se é que é possível usar essa palavra nesse momento, mas que pelo menos haja uma pressão maior sobre Israel, sobre os Estados Unidos, pela necessidade de se chegar a um acordo, um pedido da comunidade internacional para que haja algum tipo de consenso aqui na ONU. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo. E é fundamental de Nova York a gente voltar para Israel. Já vimos que o governo israelense lançou palavras duríssimas contra essa resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU. Américo Martins, como é que foi a recepção dessa decisão da maioria dos países que compõem as Nações Unidas?
Sem nenhuma surpresa, Israel reagiu muito mal, dizendo que a ONU não tem mais representatividade, lembrando o episódio do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que Israel até agora não engoliu, quando ele fez um discurso dizendo que nada justificava os ataques do Hamas, mas que era preciso se entender que essas coisas não acontecem no vácuo, e chamou de uma ocupação sufocante a ocupação israelense dos territórios palestinos desde 1967. Então, Israel reagiu como se esperava, ou seja, muito duramente, criticando a representatividade e legitimidade da ONU e também do seu secretário-geral, que o governo israelense continua pedindo para pedir demissão, para se deixar o posto, coisa que obviamente não vai acontecer. Mas não é também a primeira vez que isso acontece. Israel já enfrentou várias resoluções no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, sempre condenando alguns aspectos aí da ocupação israelense e do tratamento da população palestina. Agora, Israel disse que vai absolutamente ignorar essa resolução e que vai, obviamente, cumprir, nas palavras deles, o objetivo, que é acabar com o Hamas. E Israel também está construindo uma narrativa, Márcio, específica em 2 pontos, tentando associar o máximo possível o Hamas aos nazistas e também ao ISIS, ao Estado Islâmico. Então, em todas as oportunidades de algum representante do governo israelense, eles fazem esse paralelo, eles sempre fazem essa conexão com o Holocausto, com os nazistas que quiseram exterminar os judeus na Segunda Guerra Mundial, e também com o Estado Islâmico, que foi um dos piores grupos aí em termos de atrocidades. E eles fazem essa conexão direta com o Hamas em qualquer declaração, especialmente para a imprensa internacional e para os outros líderes. E isso aconteceu novamente hoje. Exatamente como diz Américo Martins, direto de Israel. Gilad Erdan, embaixador israelense na ONU, logo depois da aprovação na Assembleia Geral dessa resolução que pede a criação, um cessar-fogo para se ajudar humanitariamente aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza, a frase que o embaixador israelense Gilad Erdan falou foi exatamente essa: a maioria da comunidade internacional, vejam que ele não cita apenas a ONU, mas inclui a maioria da comunidade internacional, mostrou que prefere apoiar a defesa de terroristas nazistas a apoiar o direito de Israel em defender os seus civis. Palavras muito duras, mais uma vez, vindas da delegação israelense na ONU, Lorival. Exato, e houve ali um momento interessante, aliás, a gente estava ao vivo, inclusive junto com o Américo, quando o Canadá apresentou uma emenda que condenava o Hamas também. Então, algo para ser acrescentado à resolução, sem tirar nada, apenas como condenar o Hamas. Essa emenda teve 88 votos a favor, inclusive do Brasil, mas teve 55 votos contrários e aí não atingiu os 2/3 necessários para ser aprovada. E em seguida houve então a votação da resolução em si, que não condena o Hamas. O Brasil votou a favor, porque o Brasil está preocupado com a questão humanitária, quer que alguma coisa seja aprovada para que haja uma pausas humanitárias para atender a população palestina na faixa de Gaza. Mas essa reação de Israel é também um clássico. Isso acontece desde 1948, quando o Estado israelense foi fundado. Já foi numa guerra com os árabes reagiram, não aceitaram, e Israel expandiu o seu território para mais de 70%. Ele tinha 50% pela partilha, chegou a mais de 70%, incluindo Jerusalém Ocidental. E aí, com isso, já começaram as resoluções da ONU pedindo que ele se retirasse dos territórios ocupados, 1967 mais ainda, e sempre Israel não cumpriu e considerou que era uma perseguição contra Israel.